Greetings, friends. Saudações, amigos! Nos últimos meses, temos lido o livro O Grande Conflito de Ellen White. Um dos temas mais importantes deste livro incrível é que a Bíblia é a palavra de Deus. Apesar da incrível perseguição ao longo dos tempos, tem havido pessoas fiéis que se mantiveram firmes na palavra de Deus. Retornaremos à nossa jornada através de O Grande Conflito no devido tempo. Mas nas próximas semanas, analisaremos alguns desafios específicos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está enfrentando neste exato momento. Estes desafios são sérios, pois minam ensinamentos importantes da Bíblia, trazendo confusão e mal-entendidos sobre o que a palavra de Deus diz. Hoje consideraremos o ensino bíblico sobre o que acontece quando uma pessoa morre e a confusão que o diabo trouxe em relação a este assunto. Todos os anos, no final de outubro e 1º de novembro, milhões de pessoas celebram festivais centrados nos mortos, no espiritismo e no ocultismo. E, de fato, as comemorações são cada vez maiores. And the occult. In fact, the celebrations are growing. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a Federação Nacional do Varejo estima que os gastos totais no Halloween atingirão um recorde de 12,2 bilhões de dólares, um aumento de quase 2 bilhões em vendas em relação ao ano passado. As vendas de Halloween incluem doces, fantasias, decorações, festas e muito mais, com foco no macabro. Em muitas partes do mundo é celebrado o Dia dos Mortos. Durante este festival, as famílias constroem altares privados aos mortos de suas casas. Esses altares contêm as comidas e bebidas favoritas, bem como fotos e recordações dos falecidos. A intenção é incentivar as visitas das almas, para que as almas ouçam as orações e as palavras dos vivos dirigidas a elas. Em alguns países, estes altares também são colocados em espaços públicos, como escolas e bibliotecas ou em cemitérios. In some countries, these altars are also placed in public spaces, such as schools and libraries or in cemeteries. A questão não é apenas homenagear os mortos, mas entrar em contato com os espíritos dos entes queridos que partiram. Isto vai diretamente contra a instrução clara de Deus em Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 5. In Ecclesiastes chapter 9 verse 5, which says, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Know nothing. Muitos entendimentos antibíblicos sobre a vida após a morte estão sendo promovidos. O ocultismo, o espiritismo e as influências satânicas estão crescendo. A indústria mundial do entretenimento promove o espiritismo. O diabo planeja ilusões avassaladoras no fim dos tempos através do misticismo e de entendimentos antibíblicos sobre a vida após a morte. Satanás tentará até mesmo duplicar o retorno de Cristo. Exorto a refutar qualquer tentativa de dominar o seu pensamento, confiando apenas no que lê, no que diz a palavra de Deus. Only what God's word says is true, not... Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Nós somos informados claramente que Deus é o único que possui imortalidade e que habita em luz inacessível. Ele é incriado, autoexistente e não tem começo e nem fim. Em contraste com Deus, os humanos são seres mortais e criados. Em nenhum lugar das Escrituras somos descritos como imortais, ou que temos uma alma ou um espírito imortal. Na criação, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ou como dizem algumas traduções, uma alma vivente. Para ser uma alma vivente é preciso ter o sopro da vida,
além de um corpo. Sem ambos, a alma ou ser não existe. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhes deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eles podiam obedecer ou desobedecer, e a continuidade de sua existência dependia de suas escolhas. Deus explicou cuidadosamente que eles não comessem da árvore proibida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles iriam certamente morrer. Mas Satanás contradisse a advertência de Deus, afirmando a Eva: é certo que vocês não morrerão. Mas depois que pecaram, You will not surely die, Genesis 3:4. But after they sinned, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é, de fato, a morte. Deus lhes disse que voltariam à terra, pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nossa 26ª crença fundamental adventista do sétimo dia explains it this way. explica desta forma: o salário do pecado é a morte, Immortal will grant eternal life to his redeemed. mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Christ, who is our life, appears Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. 1,000 years later. A Bíblia descreve a morte como estado inconsciente, um sono profundo do qual a pessoa aguarda a ressurreição. Resurrection. In Psalm Em Salmos 115, verso 17, nós lemos: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. down into silence. Jesus também falou da morte como um sono. In Ao describing descrever a condição da filha de Jairo, que estava morta, Cristo disse que ela estava dormindo. Ao referir-se ao seu amigo Lázaro, Jesus disse aos seus discípulos: tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui Cristo está se referindo tanto à morte de Lázaro quanto à sua ressurreição iminente. the resurrection. O profeta Daniel também fala da morte como um sono e da ressurreição e do julgamento que se seguirá. Referindo-se ao fim dos tempos, ele escreveu: And many of those muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o horror eterno. in contempt. Quando a Bíblia fala da morte como um sono, implica um despertar desse sono, uma ressurreição. É a morte e a ressurreição de Cristo que torna possível a nossa ressurreição, como o apóstolo Paulo destaca em 1 Coríntios 15, verso 20 e 22. Verses 20 to 22. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Came death by man, isto é, Jesus, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ellen White dá uma descrição incrível da primeira ressurreição na segunda vinda. Ela escreve: she writes, por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e do ribombar, do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, despertai, vós que dormis no pó, e surgi. throughout the length Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que a ouvirem viverão. Amigos, espero estar entre os vivos para ver Jesus voltar. E tenho certeza de que vocês também. Mas mesmo que morramos, podemos ter certeza de que, se dormirmos em Jesus, Ele nos ressuscitará naquele dia. on that wonderful day when Jesus returns for his second coming. Irmãos e irmãs, à medida que o mundo que nos rodeia se torna mais sombrio e confuso, exorto-vos a evitar todos os esforços, influências malignas e programações que destroem a compreensão bíblica do estado dos mortos. Podemos descansar confiantemente na palavra de Deus. We can rest confidently in the Word of God. Convido você a orar comigo agora mesmo. Pai Celestial, oramos para que o Senhor nos ajude a compreender plenamente este assunto tão importante que o Senhor nos formou do pó. Esse era o corpo, não estava vivendo.
E então, o Senhor soprou em nós o sopro da vida, que é a própria vida. E a combinação do sopro de Deus e do pó formado no que parecia ser um ser humano tornou-se então uma alma vivente. E quando um desses elementos, esses dois elementos é retirado, não há mais alma vivente, mas descansamos tranquilamente, dormindo em Jesus. Agora, Senhor, abençoa-nos e mantenha-nos protegidos de todos os tipos de interpretações errôneas e falsos entendimentos sobre o que realmente constitui o estado dos mortos. Nós nos colocamos em suas mãos. Ajude-nos a não sermos enganados, mas a permanecermos próximos e aderirmos completamente à palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amen.